Olá, cursistas! Espero que todos vocês estejam bem. Nós iniciaremos agora nossa quarta aula da área de linguagens, códigos e suas tecnologias. Hoje nós daremos início ao módulo 2, a unidade 1, que é uma unidade bastante interessante, porque ela trata da área da língua inglesa, mas de uma maneira muito tranquila, contextualizando com as profissões, né, traz alguns textos e é uma unidade interessante também pelo retrospecto histórico que ela faz aí dos povos, né, das línguas que favoreceram o surgimento da língua inglesa tal qual nós a conhecemos hoje, tá? Então, nós vamos iniciar fazendo esse retrospecto dessas nações, dessas línguas que contribuíram para que o inglês se constituísse no idioma que ele é hoje. É um idioma pujante que reina aí de forma soberana, né, nesse mundo globalizado no qual nós vivemos hoje. Por mais que não seja a língua oficial em inúmeros países, ela tem sim sua importância por ser uma língua que aproxima nações, por ser também a segunda língua em muitos países, tá? Então vamos iniciar falando justamente das origens da língua inglesa e depois passarmos, para que depois nós possamos passar para aquela parte final em que trata das profissões, tá? Então, quando a gente fala na história da língua inglesa, na história do inglês, nós estamos falando de vários povos que passaram por aquele território, que hoje corresponde ao território da Inglaterra, né, do Reino Unido. Então, eram povos que vinham de várias partes do mundo, os primeiros, basicamente os primeiros de que se tem notícia que ocuparam aqueles locais que hoje correspondem à Inglaterra são os celtas, os povos celtas, que depois acabaram sendo conquistados pelo Império Romano. E aí vocês devem ter visto, né, estão vendo lá na apostila de vocês, da enorme influência que o latim desempenha para a língua inglesa. É interessante pensar sobre isso, em como essas conquistas desses povos vão permeando a cultura daqueles povos pré-existentes, vão alterando o vocabulário dessas pessoas e até chegar a nós, ao inglês contemporâneo, né, o que nós temos hoje. Então, quando a gente fala nessa história, né, de como se forja, quais são os moldes em que essa língua surge, nós estamos falando, então, da história de vários povos, né, que, de certa forma, contribuíram para que o inglês se tornasse o que ele é hoje, tá? Então, a gente dá aí uma atenção especial a esses celtas, aos povos anglo-saxões, aos povos germânicos, né, que exerceram uma grande influência, e ao Império Romano, aos romanos, né, que conquistaram posteriormente essa região. Então, aqui eu coloquei um breve esboço do que nós temos lá na apostila, só para fazer esse retrospecto. Então, a história do inglês é marcada por sucessivas guerras e invasões envolvendo diferentes povos espalhados pelo continente europeu. Um dos primeiros povos a ocupar a região, que hoje conhecemos como Inglaterra, foram os celtas, que também ocuparam outros territórios do continente europeu, França, Espanha, Alemanha. E aí vem o Império Romano, né, e toma para si essas terras. E eles tinham, né, como língua oficial o latim. Nessa época, por conta de ser a língua oficial do Império Romano e pela extensão que o Império Romano tomou, né, durante muitos séculos, das terras que ele conquistou, então, qual que é a primeira coisa que um colonizador faz com os seus conquistados, né, com aquele território, com aquelas pessoas? É a supressão da cultura, a imposição da cultura do dominador sobre o dominado, né? E essa dominação cultural, essa apropriação cultural, ela começa geralmente pela língua, pelo idioma, e foi isso que aconteceu nesse caso também.
Então, por incrível que pareça, o latim foi durante 3 séculos e meio a língua do poder na Grã-Bretanha. É verdade que a grande marca do inglês da atualidade foi a língua germânica dos povos invasores, mas o latim teve lugar de destaque na composição da língua inglesa. A língua inglesa, tal como a conhecemos hoje, teve origem nos dialetos germânicos, mas como vimos, foi fortemente influenciada pelo latim e pelo francês. Então, a gente tem também invasão pelos normandos desse território, que eram povos que habitavam uma parte da França. Então, tudo isso vai trazendo uma série de vocábulos e essas pessoas, esses povos vão lançando a sua própria cultura, o seu próprio vocabulário nessa língua, né? Então, observe ao lado a porcentagem da presença de cada uma dessas origens no inglês moderno. Aí eu coloquei um outro gráfico que traz basicamente as mesmas divisões, as mesmas porcentagens. Eu não consegui encontrar o mesmo que tem na apostila de vocês para colocar, mas é só para que nós tenhamos uma ideia dessa influência. Então, observem a influência massiva do francês, né, na constituição da língua inglesa, na constituição dos vocábulos, das palavras da língua inglesa. O francês aí com 29%, né, as línguas germânicas atuando aí com 26%, o grego também, o latim, né, e aí as outras línguas, né, sobra para elas uma pequena influência, tá? Então, aqui nós temos alguns exemplos das palavras que nós conhecemos muito bem, né, que vem da língua inglesa. Eu coloquei alguns exemplos aqui, hot dog, DJ. Houve um processo de apropriação tão grande, um processo de, muitas vezes, aportuguesamento, e às vezes não, às vezes nós simplesmente pegamos essas palavras, né, esses estrangeirismos, e adaptamos à nossa realidade, que às vezes a gente nem se percebe, nem percebe falando, né, a gente nem para pensar que aquele vocábulo não é nosso, que é um estrangeirismo, que é um empréstimo linguístico, enfim. Então, nós temos aí o hot dog, DJ, skate, milkshake, jeans, cowboy, surf, mouse, ketchup, CD, videogame, shampoo, enfim, são uma infinidade de palavras advindas da língua inglesa e que nós muitas vezes não pensamos, não paramos para pensar a respeito disso. Então, a apostila de vocês, o material de vocês, traz outra questão interessante. Se o latim contribui tanto para a constituição da língua inglesa, e sabendo que a nossa língua portuguesa, como língua românica também, ela provém do latim, então nós temos vários pontos de contato com essa língua inglesa. Aí o material de vocês vai apresentar os cognatos, né? As palavras cognatas, são aquelas palavras que têm essa aproximação vocabular, né? Elas são parecidas ortograficamente, muitas vezes, acusticamente, né? Foneticamente também parecidas, e também no sentido semântico, no sentido quando você traduz, são palavras que às vezes têm o mesmo significado em inglês e em língua portuguesa também, tá? Então, por essa questão da influência muito massiva do latim na língua inglesa. E aí vem também a questão dos falsos cognatos. Se cognatos são aquelas palavras que são parecidas, que têm um sentido parecido ou igual, nós temos os falsos cognatos, que são aqueles que nós pensamos, nós ouvimos a palavra e pensamos, pela semelhança que tem com o português, nós pensamos que nós sabemos o significado delas. E aí nós erramos, de repente nós erramos completamente. Por exemplo, a palavra deserts. A gente, ao olhar a palavra graficamente, a gente pode pensar que é deserto, a forma escrita parece muito, mas não é, sobremesa. Então, são várias, né? Tem vários exemplos que a gente poderia citar aqui agora. E eu deixo até a dica para vocês pesquisarem, é bem interessante esses falsos cognatos. Pela brevidade da aula, não dá para nos determos muito tempo a respeito disso, mas é bem interessante, tá? Aqui eu trouxe uma lista dos falsos, são os falsos cognatos, né? Que a gente pode pensar que sabe, mas de repente você acaba
se confundindo totalmente. Por exemplo, parents, em inglês. A gente olha, vou até tirar aqui a minha imagem para vocês visualizarem aí. Parents. A gente, para nós que somos brasileiros, a gente olha e pensa, são parentes, né? Mas não, são pais. Lunch. A gente poderia pensar que é almoço, que aliás, que é lanche, mas é almoço. Então é um falso cognato. Esses falsos cognatos, eles nos enganam. E aí, para concluir essa unidade, lá tem várias outras questões, mas de menor relevância, então por isso eu não vou me deter nessas questões. Ele traz alguns textos, né? A apostila traz alguns textos para contextualizar, traz lá algum exemplo para se montar um currículo, que é um exercício bastante interessante também, usando a língua inglesa, e traz falando sobre as profissões, né? É uma questão vocabular mesmo, para treinar esse vocabulário também. Engineer, farmer, deliveryman, traffic guard, nurse, né, que é enfermeira, fireman, firefighter, que é o bombeiro, doctor, chef, cook, businessman, policeman, photographer, teacher, né, que é a professora. Então, assim, é bom pronunciar, traduzir, né? Se você tem um pouco de dificuldade, utilize um dicionário, utilize o Google Tradutor, que ele não, de maneira nenhuma, ele traz a tradução exata, mas ele ajuda bastante, é um importante suporte, um importante instrumento de tradução também, tá? Para terminar a nossa aula, a nossa videoaula de hoje, eu vou deixar uma frase do Rubem Alves. Antes eu quero agradecer a todos vocês pela atenção até o momento. Pedir a vocês, eu sempre falo dessa questão, deixem os comentários de vocês lá no nosso fórum de discussões, tá? Sugestões, dicas, comentários, tá? Fiquem à vontade para participar, a participação de vocês é muito importante. Então, eu deixo a frase para vocês do Rubem Alves: educar não é ensinar respostas, educar é ensinar a pensar. Muito obrigada pela atenção de todos e até a nossa próxima videoaula.